Olá, pessoas! Vamos continuar a série Polinômios, Conceitos e Operações com a aula 16, Produtos Notáveis, quadrado da soma de dois termos. No cálculo algébrico, alguns produtos aparecem com muita frequência. Quando eles aparecem com muita frequência, eles têm um tratamento especial também e são chamados de produtos notáveis. Começando aqui, com 8 elevado ao quadrado. Um exemplo bem simples aqui para a gente desenvolver o conceito de quadrado da soma de dois termos. 8 elevado ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8, que é igual a 64. O expoente 2 se chama quadrado porque tem a ver com a área de um quadrado. Então seria um quadrado de lado 8, tendo como área 64. Vamos agora considerar o seguinte, este mesmo 8 ao quadrado de outra forma, por decomposição e usando também o conceito de potenciação. Vamos quebrar esse 8 ao quadrado com 6 mais 2 elevado ao quadrado. Decompomos o 8, não no caso em fatores, mas em duas parcelas, e aqui está elevado ao quadrado para a gente determinar a área. Então, usando o princípio de potenciação, o expoente indica quantas vezes a base irá multiplicar por ela mesma. 6 mais 2 vezes 6 mais 2. Agora aqui, nós vamos multiplicar pela propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. É o chamado chuveirinho. Todo mundo vezes todo mundo. 6 vezes 6, 6 vezes 2, depois 2 vezes 6 e 2 vezes 2. Daí nós temos o seguinte aqui, ó, 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Vejam que é o mesmo que 6 elevado ao quadrado aqui. 2 vezes 6, 12. E também temos 6 vezes 2, 12. E está faltando agora 2 vezes 2, que é igual a 4, e 2 vezes 2 é 2 elevado ao quadrado. Daí, nós vamos juntar todos esses termos aqui e teremos 36 mais 12 mais 12 mais 4, isso dá 64. Observe você que apareceram duas vezes o 2 vezes 6, que é igual a 12. 2 vezes 6 e 6 vezes 2 é a mesma coisa. Então aqui nós podemos escrever assim também, ó. 2 vezes o 6 vezes 2. 2 vezes 6 vezes 2, 12. 2 vezes 12, 24. Tranquilo até aqui, né? Agora vamos representar geometricamente esse 6 mais 2 elevado ao quadrado. Veja que aqui nós obtivemos, ó, quatro áreas. Desmembramos esta figura com área 64 em 4 áreas menores aqui. Então, pegando aqui, este 6 vezes 6 é um quadrado de lado 6. E agora, ó, eu tenho 6 mais 2, que é o lado do quadrado. Então, eu pego um retângulo que tenha lado 2. Daí eu tenho um lado aqui, ó, 6 com mais 2. Lado 6 com lado 2. Agora, esse aqui não constitui um quadrado e eu tenho duas figuras. Eu preciso de 4 aqui, ó. Eu tenho outro retângulo, o mesmo retângulo, só que posicionado de maneira diferente. Eu tenho o lado 2 aqui, lado 6. Daí, observe que para completar o meu quadrado de 6 mais 2, está faltando esta figura, que eu completo aqui, que é justamente um quadrado de lado 2. Então, lado 2, área 4. Tá legal? Então, veja só. Este 36 é representado por esse quadrado aqui, a área desse quadrado. E eu tenho dois retângulos, deixa eu só separar um pouquinho aqui. Olha só,
dois retângulos de mesma área e um quadrado menor de 2 por 2. Então, nessas situações, ó, no quadrado da soma de dois termos, eu sempre vou ter 4 figuras, dentre elas, dois quadrados, um maior e um menor, e dois retângulos de mesma área. De outra forma agora, eu tenho essa situação aqui, ó. Olha só. É a mesma representação geométrica, mas agora, considerando um lado qualquer, um quadrado qualquer. Então eu tenho um quadrado com 4 figuras, dois quadrados, um maior e um menor, e dois retângulos de mesma área. Eu posso dizer que este quadrado tem lado A, e este retângulo, observe que as dimensões dele são B, e aqui ó, é o mesmo tamanho do lado do quadrado, então B e A. Então qual é a área deste retângulo aqui? A vezes B. Como é o mesmo retângulo, aqui é A vezes B também. E esse quadrado aqui ó, é B de lado aqui e B aqui também. B elevado ao quadrado, a área deste quadrado menor. Daí, se eu separar esses quadrados, eu vou juntá-los, eu quero juntá-los novamente. Então tá aqui, ó, eu tenho este quadrado aqui, A elevado ao quadrado, com mais esses dois retângulos. Com mais esses dois retângulos aqui. Estou juntando. Esses dois retângulos, cada um vale AB de área. Então, 2 vezes AB. E mais, está faltando esse retângulo, esse quadrado aqui. Somando este quadrado, nós temos o quadrado maior completo. Completo. Daí, o quadrado completo, ó, o lado dele mede A mais B. Se eu quero calcular a área, A mais B vezes A mais B, ou seja, é o lado elevado ao quadrado. A mais B elevado ao quadrado. Esta área aqui ó, é a junção das 4 figuras. Então veja que eu tenho a área desse quadrado, A ao quadrado, mais 2 vezes esses dois retângulos aqui, ó, 2 vezes cada um desses retângulos, 2 vezes AB, mais B ao quadrado. Quando isso acontece aqui, eu tenho 3 monômios. Aqui é um monômio, 2AB, aqui é outro monômio e aqui é outro monômio. 3 monômios. Esses 3 monômios, quando nós juntamos, eles equivalem à área desse quadrado. Eles compõem um quadrado. Então são chamados de trinômio quadrado perfeito. Daí veja você que nós podemos chegar a esta conclusão aqui, ó. Isso para qualquer junção aqui dessas 4 figuras, 2 retângulos de mesma área, um quadrado aqui, com o lado sendo o mesmo do lado maior do retângulo, e outro quadrado juntando aqui para formar o quadrado maior. Eu tenho o que é chamado quadrado da soma. Então, o que é o quadrado da soma de dois termos? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos agora à realização de alguns exercícios para você perceber bem o que está acontecendo aqui. Eu tenho esses dois exercícios aqui. Encontre o quadrado dos binômios. Aqui é um monômio com outro monômio, eu tenho um binômio. X mais 5 elevado ao quadrado. Se você, por um acaso, não se lembrar da fórmula que nós deduzimos, você pode utilizar a regra de potenciação normal. O expoente 2 indica
quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Então, nós teremos aqui, ó, todo mundo vezes todo mundo, ó, x vezes x, x elevado ao quadrado. X vezes 5, e 5 vezes x é a mesma coisa. Que a gente sempre dá preferência no número primeiro e depois a letra. 5 vezes x, 5x, e é tudo positivo aqui, tá vendo? E 5 vezes 5 é 5 elevado ao quadrado, que é 25. Então veja você que aqui, ó, aparecem duas parcelas de 5x. Então, 2 vezes 5x. Por isso que fica, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aqui eu posso, como a multiplicação, eu posso alterar os fatores de ordem e não muda o resultado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Daqui, observe que 5x mais 5x dá 10x. 2 vezes 5x, 10x. Então fica x ao quadrado, que não tem o que fazer. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x. 5 ao quadrado, 25. E aqui eu tenho, então, um trinômio quadrado perfeito. Item B agora. Temos aqui o quadrado da soma. Então, o quadrado da soma de dois termos. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Se você não se lembrar dessa fórmula, que nada mais é do que uma generalização do que sempre acontece nessas situações, você usa a propriedade da potenciação, conforme nós fizemos aqui. A ao quadrado, não tem o que fazer. 2 vezes 3, 6. 6 vezes A, 6A. Mais 6A, 3 ao quadrado dá 9. E nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito. Quadrado da soma de dois termos também podem ser usados para facilitar o cálculo mental. Por exemplo, 101 elevado ao quadrado. Você pode fazer na forma de 101 vezes 101, armar a conta e fazer, mas digamos que você queira calcular mentalmente. Lembrando que calcular mentalmente é quando você realiza os cálculos de outras formas, não seguindo o modelo do algoritmo, que seria o armar a conta. Então veja bem, ó, o 101, eu posso escrevê-lo assim, ó, como 100 mais 1. 100 mais 1 é 101, elevado ao quadrado. E aí eu tenho um caso de quadrado da soma de dois termos. Aplicando aqui a conclusão que nós chegamos, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. 100 vezes 100, ó, fica a dica, ó. Você multiplica 1 vezes 1, 1 normal, e os zeros, são 4 zeros, porque é 100 vezes 100, todos os zeros vão para o final. Então fica 10.000. Tá vendo? Ó? 2 zeros, 100 vezes 100. 2 vezes 100, 200, 200 vezes 1, 200. Mais 200, mais 1. Agora ficou bem mais fácil. 10.000 com mais 200 com mais 1. Então, quanto dá 101 ao quadrado? Dá 10.201. Se você fizer na calculadora, você vai observar que chega no mesmo resultado, sem sombra de dúvida. 202 ao quadrado. Então, podemos fazer assim, ó, 200 mais 2 ao quadrado. E eu caio, então, numa situação de quadrado da soma de dois termos. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo.
200 ao quadrado, ó, eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. E aqui será 2 zeros e 2 zeros, 200 vezes 200, ficam 4 zeros no final, formando 40.000. 2 vezes 200, 400 vezes 2, 800. 2 ao quadrado, 4. 40.804. Então, 202 ao quadrado é 40.804. Tranquilo, né? 53 ao quadrado. Eu posso fazer. Veja que o 50 seria um número redondo, referência, fácil de calcular. Passou 3 o 50. Então, 50 com mais 3. Ó. Veja que aqui é o 53 da mesma forma. Ele está decomposto. Elevado ao quadrado. Caiu, de novo, o quadrado da soma de dois termos. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. 50 ao quadrado, ó, você calcula assim, ó. 5 vezes 5, 25. E aqui a quantidade de zeros que tiver aqui, você dobra. Viram 2, ó. Voltando aqui, ó. 2 zeros, dobramos a quantidade de zeros no final, tá vendo? Ó? Viraram 4, e assim por diante. Mais 2 vezes 50, 100. 100 vezes 3, 300. 3 ao quadrado é 9. Então, ficará 2.500 com mais 300, 2.809. Então, fica 2.809, 53 elevado ao quadrado. Tá legal? Então, forte abraço. Na próxima aula, nós falaremos do quadrado da diferença de dois termos. Até lá!